Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 8, e o versículo 40. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era o principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler mais uma vez, a partir do versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha teus olhos agora, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra. Nós não queremos só compreender a Tua Palavra, meu Pai. Nós não queremos só entender a Tua Palavra. Nós queremos, meu Pai, colocar a Tua Palavra em prática na nossa vida. Então nos ajuda, meu Deus, através do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento, não converse de maneira nenhuma. O Jairo era o chefe da sinagoga. Pastor, o que era a sinagoga? Era um lugar onde se reuniam os judeus, não apenas para estudar a Torá, para estudar a lei. Eles tinham ali professores. Então é ali onde se reuniam os judeus. E o chefe desse lugar era o Jairo. Acredito que ele tinha um bom salário e era uma pessoa bem conceituada na sociedade, era uma pessoa respeitada. Mas aconteceu uma coisa na família dele. A filha dele, aqui no versículo 42, porque tinha uma filha única. Quem aqui é mãe ou pai de filho único? Eu tenho 2. Mas à tarde tinha 2 irmãs aqui, que cada uma tinha filho único. O Samuel já vai completar, nesse mês agora, vai completar 18 anos. A Clara já é um pouco mais velha. Mas eu me lembro, quando o Samuel ou a Clara tinham uma febre. Você que é mãe sabe. A mãe, amado, se preocupa mais do que o pai. Não é que o pai não se preocupe, mas a mãe, se ela puder ficar doente no lugar do filho, ela fica, não é assim, irmã? Ela fica. Eu me preocupava sim, mas eu sei que a minha esposa se preocupava muito mais. Se ela pudesse ficar lá no hospital com o Samuel e com a Clara, ela ficava. Eu sei disso. Então aquela mocinha, quase de 12 anos, irmãos, era uma pré-adolescente, 12 anos. Vamos dizer que começou com aquela febre. Acredito que o Jairo, ele tinha uma boa condição financeira. Se fosse hoje, poderia pagar um bom plano de saúde. Então ele levou para as pessoas os melhores médicos, os tratamentos. Em toda porta, o que ele ouvia? Jairo, a sua filha não melhora. Todos os remédios, os tratamentos, olha, essa febre não baixa. Você sabe como é, uma criança com febre, a gente não tem cabeça para nada. O que a gente quer é que o nosso filho, aquela febre, baixe. Mas não era o caso dela. Então, aquela situação foi piorando. E ele, é aqui onde eu quero chegar. Ele, como era uma pessoa, chefe da sinagoga, ele não poderia se envolver com Jesus. A pessoa que se envolvia com Jesus, ela perdia a sua condição social.
Porque os judeus, há alguns que até hoje não creem que Jesus é o Messias. Eles repudiavam aquela pessoa que seguisse ao Messias. Mas eu pergunto para você, é melhor você buscar ajuda no Senhor, ou é melhor você ficar com o teu emprego? E a sua filha, de 12 anos, só tinha uma. Se o Jairo, ele fosse até o Senhor, ele perderia a sua condição. Mas é melhor perder a condição financeira ou perder um filho? Amados, tem situações que são assim na nossa vida, que nós vamos ter que tomar uma atitude. E o Jairo não poderia mais voltar atrás. Se o Jairo fizesse o que ele fez, nós vamos ver o que ele fez, ele não poderia mais voltar atrás. Vamos ver. Versículo 41. E eis que um homem de nome Jairo, que era o principal da sinagoga, o que foi que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Irmãos, ele se ajoelhou. Presta atenção, o texto, ó, que era uma multidão. Olhe para mim aqui. Então ele assumiu que cria em Jesus. É assim que Deus quer, que você assuma a sua fé. Não pode ficar, amados, meio termo. Então ele teve que ir com a multidão e se prostrar diante do Senhor. Nós vamos fazer já já isso aqui, viu? Diante do Senhor, aqui perto do altar. Nós vamos se prostrar diante do Senhor. E o que mais? Vamos lá, continua aí. O que foi mais que ele fez? Cadê? Versículo 41, ó. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era o principal da sinagoga. E o que foi que ele fez? Prostrando-se aos pés de Jesus. E o que mais? Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Nós vamos pedir ao Senhor, vamos rogar que Ele vá lá na nossa casa. Amém? Pastor, mas será que vai funcionar? Com o Jairo funcionou. Com o Jairo funcionou. O que foi que ele fez? Ele se dobrou diante do Senhor e pediu: Jesus, vai na minha casa. Ele rogou, irmão, diante de todos. Você acha que poderia, o caso, Jesus falar que não iria? Não. Amados, se você for ler todos os relatos dos milagres do Senhor, nenhuma pessoa que se apresentou diante do Senhor e quebrou todas as barreiras, deixou tudo para trás, não poderia ter mais volta. Nenhuma pessoa, amados, sai com as mãos vazias. Quando nós agimos assim com o Senhor, pastor, é tudo ou nada. É assim que ele fez. Mas Jairo, você vai perder o seu emprego. Meu amigo, é melhor perder o meu emprego do que perder a minha filha. Irmãos, é esse tipo de fé que Deus, Ele quer ver. É a pessoa que se prostra. Quantas pessoas se prostram hoje diante do homem, diante de uma entidade, diante de um padroeiro, de uma padroeira? Não, nós vamos se prostrar diante do Senhor. A nossa fé é somente no Senhor. E outra coisa, vamos pedir para que o Senhor entre na nossa casa, irmãos. Cuidado com quem você está convidando para entrar na tua casa. Cuidado. Você sabe que quando você convida, você está dando legalidade. Então tenha cuidado com o que está entrando na tua casa. Ele pediu para quem? Para que o Senhor fosse até a casa dele. E você sabe que o Senhor Jesus, Ele queria ir. E foi. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Olhe para mim aqui. Você já deixou tudo para trás. Já perdeu o teu status, o teu nome. E agora uma pessoa diz para você: Jairo, olha, a tua filha morreu. Irmãos, foi como um balde de água fria. Ele pensou assim: eu deixei tudo para trás e nada adiantou. Eu não sei se alguma vez você se sentiu assim. Já se sentiu alguma vez assim? Que parece que nada está adiantando? Pastor, eu deixei tudo. O Jairo tinha a religião dele, irmãos. Ele tinha o emprego dele, tinha a filosofia dele.
E agora deixou tudo e parece que não vai resolver nada, porque a menina dele morreu. O que adiantava agora? Só que o que aconteceu? Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Diga amém. Vamos lá, eu vou ler de novo, aí você vai dizer amém, glória a Deus, vamos lá. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Irmãos, já imaginou quanto tempo essa mocinha estava sem comer? Você sabe quando a pessoa está com febre, principalmente uma criança, a primeira coisa que ela faz é deixar de comer. Aí que você fica mais preocupado ainda, quando a criança deixa de comer. Aí quando ela voltou, a primeira coisa que ela falou: mãe, eu estou com fome. Então o Senhor Jesus dê comida para sua filha. Aí imaginou aquela mãe, hein? Toda alegre: minha filha, traga comida rápido para ela. Amados, só quem faz isso é o Senhor, quando tudo parecia perdido, amados. É o Evangelho, amados. O Evangelho é um recado para a humanidade, que nada está perdido. Pode até parecer que esteja, mas o que é que o Senhor falou para o Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Então, ele não teve reservas, irmãos. Ele não teve limites. Para Deus, amados, não há limites. Em qualquer situação, olha o que eu estou falando para você. Em qualquer situação, qualquer dificuldade que a pessoa possa estar enfrentando, se ela pede a ajuda do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o Senhor vai ajudar. O Senhor, Ele vai fazer um milagre na vida dela, porque o nosso Deus, amados, Ele não muda. Agora, você tem que fazer a sua parte. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus. Então esses limites somos nós mesmos que montamos na nossa própria mente. Não existem os limites para Deus. Evangelho de Mateus 17. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos orar aqui, nós vamos nos prostrar diante do Senhor. Pastor, mas eu não gosto de fazer isso, eu nunca fiz isso. Você tem que quebrar também os teus limites. Às vezes, amado, o que falta é isso. Vamos lá, Evangelho de Mateus 17, a partir do versículo 14. Quem encontrou? Mateus 17, 14. Quem encontrou, diga amém. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe o homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Olhe para mim aqui. Por que que não aconteceu o milagre? Por que, pastor? Por que que não aconteceu? Aí Jesus vai responder. Vamos ver. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Diga amém. Inclusive
uma mocinha morta, e o Senhor Jesus chamou ela de volta. O Jairo, ele pagou para ver. O Jairo deixou tudo para trás, irmãos, não tinha mais volta. É como na nossa vida. Quando nós entregamos a vida para o Senhor, não tem mais volta. Se você retroceder, você não vai agradar ao Senhor. Se você ficar em cima do muro, irmãos, não agrada ao Senhor. Nós temos que ser e fazer como o Jairo fez, nos prostrar diante do Senhor. E o que ele fez? Jesus, vá até a minha casa. Nós vamos orar daqui a alguns minutos. Nós vamos estar aqui de joelhos diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor: Jesus, vai na minha casa. Pastor, vai dar certo? Sim, vai dar certo. Com o Jairo deu certo. Você acha que Jesus mudou? 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 Não, ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Quando nós pedimos ao Senhor, mas quando nós abrimos a nossa casa para o Senhor, Ele entra e faz morada. Vamos ver os Salmos. Salmos 18 e o versículo 32. Depois nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer como o Jairo fez. Pastor, mas eu nunca fiz isso. Chegou a hora. Nós vamos aprender, amados, o que essas pessoas elas tinham que fazer para viver o milagre. Salmos 18 e o versículo 32. Amém? Amém, irmãos? Ele diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Amados, quem vai nos dar força é o Senhor. Nós só vamos viver esses milagres, amados, nesses momentos mais difíceis. É nesse momento que você vai demonstrar a tua fé. Você vai demonstrar a força que você tem. É a fé, amados. A nossa força está no Senhor. E você vai demonstrar essa força nesses momentos mais improváveis. Jairo, não se preocupa, vai dar tudo certo. E o Jairo continuou andando com ele para casa. As pessoas já tinham falado para ele: Jairo, a tua filha já está morta. Mas ele continuou andando com Jesus e pensou assim: será que Jesus ouviu que a minha filha está morta? Por que ele falou para mim não me preocupar? E ficou aqueles pensamentos, amados. Qualquer pessoa passa uma situação dessa. Pastor, veio tantos pensamentos na minha mente, mas você não desistiu. Compreendeu? Mesmo que venha o pensamento que for, mas não desista. Não desista, porque o Senhor, Ele não falha com você. Vai ser nesse momento que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. E quando Ele chegou, todos já estavam chorando. Ele falou: não, não está morta. E aquelas pessoas que estavam chorando começaram a rir. Não está morta. E ele deu uma ordem, e aquela criança voltou. Dê comida a ela. E aquela mãe, acredito que foi o dia mais alegre da sua vida. Amados, todos nós vamos ter na nossa vida pelo menos um dia de uma extrema alegria, e vamos ter pelo menos uma vez na nossa vida um dia de extrema tristeza. Qualquer pessoa passa por isso. Aquela mãe passou por isso no mesmo dia. Não sei se você já enfrentou uma emoção como essa. Está chorando e depois está rindo, e ninguém sabe mais se você está rindo ou se está chorando. Já imaginou aquela mãe chorando que a filha estava morta e agora já está rindo? É assim que o Senhor, Ele faz. Amém?
Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Bem forte, irmão. Vamos aplaudir forte. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém?